Bom dia, pessoal. Dando continuidade às nossas reflexões sobre o Estado. No vídeo passado, ou seja, na aula passada, a gente estudou as configurações do Estado e hoje a gente vai centrar nossa atenção em dois tipos de Estado: o welfare state, ou Estado de bem-estar social, ou Estado neoliberal. E por que a gente vai estudar um pouco mais esses dois tipos de Estado? Porque são os Estados que foram organizados a partir de 1945 e que eles têm relação direta com as políticas públicas, em especial a política educacional. Então, o estado de bem-estar social, ou welfare state, conforme a gente viu no vídeo anterior, é considerado o estado dos monopólios, ou seja, acumulação e legitimação capitalistas e conquista dos trabalhadores, ou seja, quando o Estado se organiza mediante uma acumulação legítima dos capitalistas, mas também que consegue algumas garantias aos trabalhadores. É por isso que alguns autores chamam ele de pacto keynesiano, ou seja, foi o enfraquecimento das bases materiais e subjetivas de sustentação dos argumentos liberais, como a gente viu no vídeo anterior, crítica às premissas do Estado liberal, e a gente começa, como a gente viu no vídeo anterior, a observar que agora existe também o que a gente chama do capitalismo monopolista, ou seja, uma fusão entre o capital financeiro e o capital industrial. Então, quando isso acontece, há uma expansão do mercado, e essa expansão do mercado vai requerer que o Estado ele tenha maior intervenção na economia. Esse Estado também foi organizado porque houve um movimento sindical mais forte, ou seja, um crescimento do movimento sindical, que buscou jornada de 8 horas, descanso semanal, férias remuneradas, e também houve a disputa do poder dos partidos operários com a burguesia. Então, o que os autores dizem? A burguesia conseguiu domesticá-los porque fez um acordo com os trabalhadores, um acordo, um pacto, que a gente chama do pacto fordista, onde os trabalhadores tiveram alguns direitos respeitados, enquanto a partir do capitalismo conseguiu se desenvolver sem muita oposição, ou seja, muitas greves e muitas oposições aos modos de exploração do capital. Até porque ao garantir jornada de trabalho de 8 horas, seguro-desemprego, habitação, moradia e educação, o Estado fez com que os trabalhadores se contentassem com esses benefícios e deixassem de lutar por supressão do modelo do capital, mas se adequou às benesses que o capitalismo possibilitou aos trabalhadores. Nesse contexto também a gente tem a emergência dos Estados Unidos e da União Soviética como potências dominantes, que alguns chamavam dois blocos, né? Inclusive tem a ideologia da questão da Guerra Fria, mas o que a gente observa? Que esse estado de bem-estar também se organizou porque ele foi uma resposta do Estado capitalista ao modelo de Estado planificado implantado pela União Soviética. Então, assim, os autores dizem, olha, esse estado de bem-estar social foi um momento de desenvolvimento endógeno. E outra característica dele é que ele não se desenvolveu de forma igualitária em todos os países de capitalismo avançado. Ele teve configurações diferenciadas em cada país. Em alguns países onde o poder sindical for mais forte, onde a capacidade de luta dos trabalhadores for mais coesa, eles conseguiram maiores benefícios. Em outros estados, a gente vai observar mais à frente que esses benefícios não foram plenos, ou seja, não foi uma cobertura universal. Mas, de qualquer forma, foi uma proteção oferecida pelo governo na forma de padrões, o que a gente chama de salário indireto, né? Os padrões mínimos de renda, alimentação, saúde e habitação, assegurados a todos os cidadãos como um direito, ou seja, quando as políticas sociais ou direitos sociais são reconhecidos como direito dos cidadãos. E quando isso acontece, a gente vai ver que o sistema de proteção social vai ser mais amplo e ele vai dar mais garantia, né, e condições de vida para a população. Como eu já falei, ele teve diferenças temporais e nacionais, dependeu tanto da mobilização dos trabalhadores, tanto no plano sindical, como no plano da constituição dos movimentos operários,
onde esse movimento sindical foi mais articulado, onde os movimentos operários conseguiram se organizar e lutar por mais direitos, lá eles conseguiram mais benefícios e políticas amplas. Mas existem algumas explicações, né, para o surgimento do estado de bem-estar social ou welfare state. Então a gente tem uma abordagem que eles chamam pluralista, que diz, né, que a ação política do proletariado e dos pobres fez surgir o estado de bem-estar social. Então essa abordagem vai explicar o surgimento desse estado a partir dos movimentos dos trabalhadores. Existe uma abordagem institucionalista, que vai dizer que o estado social deve surgir mais facilmente nas democracias ou em lugares onde há organizações sindicais fortes, ou seja, coloca essa questão do sindicato como um elemento fundamental para a criação desse estado. E existe também a abordagem keynesiana, que diz que o estado de bem-estar social existe para ampliar a demanda, ou seja, a demanda pelo consumo, pela compra e venda de serviços e benefícios, tanto do ponto de vista econômico como social. E como eu falei anteriormente, né, esse estado de bem-estar social ele não foi implantado e não teve as mesmas características em todos os países, e eu estou me referindo aqui sobretudo aos países de capitalismo avançado, porque os países de terceiro mundo, subdesenvolvidos, da América Latina, é outra questão que a gente vai apontar posteriormente. Mas, de qualquer forma, os autores destacam que houve alguns modelos de welfare state, ou há ainda alguns modelos de welfare state. Por exemplo, eles citam um tipo que é residual liberal. Nesse tipo de Estado, eles dizem que as políticas são seletivas e são realizadas a posteriori, ou seja, tem um caráter temporal e dirigida a grupos específicos. O que isso quer dizer? Que as políticas não são universais. O sujeito, o indivíduo, só vai ter direito a esse serviço quando ele aparentar ou ele apresentar uma carência de tal serviço. Então, ele não vai ter esse serviço pleno. E os autores destacam dois países que têm essa característica, os Estados Unidos e a Inglaterra. Ou seja, o auxílio, as políticas sociais vão ser somente aos que não podem sustentar no mercado de trabalho. Por isso que eles dizem que esse tipo de welfare state ele tem um caráter residual. E também são poucos benefícios de menor qualidade, ou seja, benefícios com uma qualidade que não é igual aos serviços que são prestados para os trabalhadores da iniciativa privada ou para os trabalhadores que têm emprego. Ou seja, a gente poderia dizer que é uma renda mínima, ou um serviço no mínimo, somente para garantir os padrões de sobrevivência da população. Tem outro tipo de Estado que eles chamam meritocrático ou particularista, e Spin Anderson chama de conservador ou corporativo. Então ele diz que esse Estado, que foi organizado em países como a Alemanha, Itália e França, ele dependeria dos ganhos de produtividade, ou seja, as políticas para corrigir certas falhas do mercado. Ou seja, esse tipo de Estado ele foi mais organizado dependendo das capacidades individuais e também dos ganhos que o trabalhador tinha digamos, no emprego. Então, ele era um Estado que tinha serviços sociais, ou tinha políticas sociais voltadas para quem estivesse no mercado de trabalho. A gente pode dar exemplo, por exemplo, seguro-desemprego ou seguro-saúde. Então, você trabalha, mas no momento que você tem alguma falha no mercado que não pode ser suprida, você vai e recorre a um benefício, como, por exemplo, seguro-desemprego ou seguro-saúde em caso de acidente de trabalho. Por que ele é meritocrático? Porque ele também diz que a pessoa primeiro deve buscar na família ajuda e somente recorrer ao Estado quando ela não tiver uma família tradicional que pode garantir o bem-estar. Esse Estado também tinha poucos benefícios para a mulher trabalhadora, mais benefícios aos trabalhadores empregados, e também esses benefícios eles eram direcionados de acordo com a categoria profissional. Então, se você tinha um emprego, digamos, de grande relevância, você tinha mais benefícios.
Aí a gente pode dar exemplo do plano de saúde. Se você trabalha em uma grande empresa, você tem um plano de saúde de acordo com a empresa. Se você trabalha numa microempresa, você às vezes não tem nem seguro de saúde. Então vai depender, né, da categoria profissional e do tipo de empresa. E o outro tipo de Estado que eles colocam é o social-democrático. Então, esse tipo de Estado que eles chamam de redistributivo era um Estado onde as políticas públicas ou as políticas sociais elas eram garantidas a todas as pessoas sem patamar de renda ou de serviço ou de emprego. Ou seja, todos os cidadãos tinham garantia dos serviços estatais ou por instituições e fundos repassados pelo Estado. Aí, o exemplo que a gente tem é a Suécia, a Noruega, a Dinamarca e a Finlândia. Ou seja, nesses estados que a gente chama que foi um Estado social-democrata, porque lá todas as pessoas, independente de ter renda ou não, independente de ter emprego ou não, elas tinham direito aos mesmos serviços públicos prestados pelo Estado. Por isso que a gente diz que ele é um Estado amplo, porque eles tinham o quê? Benefícios universais, que eram financiadas pelos impostos que o Estado recolhia. E também esses benefícios eles vão substituir a família e o mercado. Se os dois exemplos anteriores, um pensava primeiro no mercado, suprir somente o que o mercado não podia suprir, e o outro, a família devia suprir quando fosse necessário, esse tipo de Estado que a gente chama de serviços universais para toda a população, eles não vão precisar desses dois elementos, ou seja, o que a gente chama de políticas amplas, do Estado amplo, um Estado que atendia todos e ainda atende, em alguns casos, a todos, independente de renda, que todos os serviços, toda a educação é pública, toda a saúde é pública, não existe educação, digamos, privada, não existe saúde privada, então tudo é público, entre aspas, né? Público, mas garantido com os impostos, né, que são arrecadados da população. Mesmo assim, esse estado que a gente chamou esse estado de bem-estar social, que teve características mais marcantes no pós-guerra, ou seja, entre 45 e 75, ele foi desenvolvido, foi organizado, foi pensado, como eu falei anteriormente. Um contraponto também às políticas universais que eram desenvolvidas ou para a planificação dos modelos socialistas, uma forma de criar as condições de gerar para a produção, né, do capitalismo, e também para poder garantir que os trabalhadores não fizessem, digamos, greves, não fizessem movimentos e atendessem de forma ordenada e planejada a produção. Então, esse Estado ele teve algumas funções, a gente poderia dizer, a criação das condições gerais de produção, a infraestrutura. Então, nesse período o Estado, ele investiu muito em infraestrutura, todos esses países em infraestrutura, mercado e sistema monetário nacional, e também criaram um amplo sistema educacional, principalmente nos estados que eu falei, né, nos países como Dinamarca, Suécia, criaram um sistema educacional público de atendimento a grande parte das pessoas, no caso dos demais estados, mas nos estados sociais democratas, o sistema foi bem amplo. A repressão às ameaças do modo de produção, ou seja, e mesmo com essa ampliação do Estado, a gente vai dizer que houve o Estado também foi repressor, as ameaças de produção e acumulação, utilizando o exército, a polícia, o sistema judiciário e penitenciário, a integração das classes subalternas e a legitimação da ordem, da lógica da democracia, a reprodução ideológica da classe dominante mediante a educação, cultura, meios de comunicações e serviços sociais, porque quando você também universaliza a educação e a cultura, você também vai ter condições de reproduzir a ideologia do Estado. E isso acontece em qualquer sistema. E o fundo público do Estado que vai financiar a integração e a fusão de indústrias. Então, o Estado ele vai atuar tanto na economia como no âmbito social. E ele vai garantir as condições
para que as indústrias elas possam se implantar, criação de infraestrutura, energia, portos, ferrovias, uma série de elementos que o Estado vai investir para que as indústrias elas possam se desenvolver e, consequentemente, garantir mais empregos. Financiamento a longo prazo, na compra de capital fixo, então esses estados de bem-estar social garantiram uma ampla gama de forma de financiamento, sobretudo para as grandes indústrias compraram capital fixo, máquinas e equipamentos, e também crédito de curto prazo para capital de giro. Um investimento muito grande em ciência e tecnologia. A gente vai ver que grande parte desses países cresceram muito do ponto de vista do investimento em ciência e tecnologia. Investimento na infraestrutura, né, para a produção e consumo. Subsídios à exportação de alguns produtos. Então, foi um Estado que ele se configurou, né, sobretudo nos países de capitalismo avançado, dando as condições necessárias para o capitalismo poder se desenvolver e dando as condições necessárias também para que os trabalhadores pudessem ter meio de formação, uma educação com sistemas nacionais bem organizados para poder garantir o desenvolvimento do capitalismo. E alguns autores dizem assim, na América Latina, a Sônia Drive diz que no Brasil a gente teve um estado de mal-estar social. Mas a gente tem alguns autores que dizem, não, o Brasil ele tentou, né, copiar um pouquinho de tudo. Aí vem o Chico de Oliveira disse que foi o ornitorrinco, né, ele tentou criar um pouco do sistema de seguro-desemprego, criou um sistema de saúde universal, quer dizer, tentou criar um pouco de tudo, mas não conseguiu atender, né, as demandas da população brasileira de um modo geral, porque a gente sabe que até hoje a gente convive, né, com os indicadores sociais muito além do que é necessário para a sobrevivência das pessoas. E depois, né, a gente vai ver o outro modelo de Estado, que é o que a gente está vivenciando hoje, que a gente chama do Estado neoliberal. Segundo alguns autores, esse Estado ele é o Estado que se coloca no regime de acumulação flexível, e a gente vai ver o que aconteceu para que o Estado, que era um Estado de bem-estar social, um Estado amplo, um Estado que atendia, de certa forma, com políticas sociais bem amplas, o que aconteceu do ponto de vista econômico, social, para que de repente esse Estado tornasse a voltar ao neoliberalismo, ou seja, uma nova forma de um Estado liberal. E alguns autores, como o Hayek, ele vai dizer, olha, o novo cenário mundial, ele foi organizado, esse Estado neoliberal, esse regime que alguns chamam de acumulação flexível, deu-se por conta da crise do capital. Ou seja, no final dos anos 60 e início dos anos 70, houve uma reorganização da ordem econômica mundial, ou seja, uma reorganização do capitalismo. O capitalismo que até então vinha sendo baseado, tinha como modelo de produção predominante o Taylorismo-Fordismo, de repente ele passa por uma reorganização e começa a adotar uma forma de produção flexível, o modelo japonês. Alguns chamam de crise do Fordismo e do Taylorismo. Outros dizem, não, foi apenas um esgotamento do padrão de industrialização baseado no Taylorismo Fordismo, ou seja, a forma de organização taylorista-fordista já não estava mais dando conta de atender tanto as demandas do capital, como as demandas do avanço científico e tecnológico e também as demandas de formação dos trabalhadores. Se no Taylorismo-Fordismo você tinha especialização, cursos específicos, no toyotismo, no modelo japonês, você vai demandar de uma força de trabalho que tenha ampla qualificação. Então, essa modificação na própria ciência, na tecnologia, a descoberta de novos materiais, né, de novos equipamentos que possam aumentar a produtividade, a incorporação da ciência e da tecnologia, fez com que esse esgotamento do padrão taylorista-fordista fosse sendo substituído pelo que a gente chama de produção flexível, modelo japonês ou até unismo. Então, isso foi acontecendo, e essa crise do capital, a gente sabe que é uma característica também do capital, ele tem momentos de
desenvolvimento, de crescimento, mas ele tem momentos de crise. E essas crises, eles são resultado e consequência, né, do próprio desenvolvimento capitalista. E, ao mesmo tempo, né, é a causa e o motor da recuperação econômica, que a gente chama das crises cíclicas do capitalismo. Isso é comum, desde que o capitalismo surgiu como um modo de produção, ele veio passando por várias crises. E aí, isso foi também, essa crise também foi o motor, como é o motor da recuperação econômica, foi buscar novas formas de produção, novos mercados para poder desenvolver novas formas de produção, novos mercados, novos padrões de consumo e, consequentemente, sair da crise. E um dos elementos que possibilitou essa saída dessa crise, ou essa tentativa de superação dessa crise, foi o surgimento, né, do modelo de produção taylorista-fordista. Aí surgiu também, né, lá na Ásia, né, o Japão, a Coreia começam a desenvolver, a China começa a se desenvolver. Aí o modelo industrial, não é o modelo que passa a ser toyotista, né, ou a flexibilização da produção, pelo modelo que a gente chama de modelo japonês, unismo, produção enxuta, aí baseado na força de trabalho barata, com os baixos custos de produção e isenção de impostos, então, ou seja, uma série de elementos que vão configurando a nova forma de produção e que os autores vão chamar de acumulação flexível. E aí surge um novo termo, que é mundialização do capital ou globalização. E essa globalização também é caracterizada pela financiarização, ou seja, pelo capital fictício e rentista. Porque essa é uma nova característica também desse novo modelo. A produção até então, que era voltada para equipamentos, materiais de consumo, agora grande parte dos capitalistas também começam a investir no mercado financeiro. Consequentemente, vai diminuir a produção, e aí para diminuir a produção você tem que buscar o aumento da produtividade, e você vai fazer com que haja uma nova reconfiguração, né, desse modo de produção. Então, isso aí também, como eu já destaquei, né, faz parte também da estabilidade, das crises do capital, animação, crescimento, prosperidade, superprodução, crack, estagnação, uma nova estabilidade. A gente teve uma estabilidade no início, logo depois do final da Segunda Guerra Mundial, uma animação, né, crescimento econômico, prosperidade, superprodução, a produção em massa do taylorismo fordismo. Essa superprodução entrou em crack, uma estagnação e uma estabilidade, novamente, que a gente tenta buscar, mas que, segundo Mesaros, essa crise está se arrastando há vários tempos, né, e o capitalismo ainda não conseguiu sair dessa crise. Nesse momento, agora, nesse contexto, eu acho que é outro momento de crise, né, que a gente está vivendo, né, com essa crise aí causado pelo coronavírus, e, consequentemente, é um fator que vai fazer com que essa crise ela demore muito mais ainda para voltar à prosperidade, né, animação e crescimento. O outro elemento desse contexto que a gente tem que lembrar é que os estados nacionais abrem as fronteiras ao capital especulativo para extrair o excedente mundial. Então, os mercados financeiros, eles não têm barreiras. Hoje, você investe em qualquer lugar do mundo em questão de segundo. Então, isso também faz com que as crises e a instabilidade elas sejam mais frequentes. Cria-se as bolhas financeiras. Em determinado momento, o capital especulativo sai de um país para outro e, consequentemente, ele causa, né, uma grande crise nesse país. Outro elemento que eu já destaquei, que é bom reforçar, que é a fuga do capital acumulativo da atividade produtiva comercial para a esfera financeira. Então, muitos capitalistas que antes tinham atividades produtivas, eles preferem investir na esfera financeira. Isso também faz com que haja uma crise. E sem falar também que a gente tem os grandes organismos internacionais, como a FMI, o BID, né, as grandes corporações globais, que também começam a criar, né, forma de pensar, disseminar ideias neoliberais, de privatização, de financiarização, né? E aí a gente começa, né, também nesse investimento financeiro, os fundos de pensões, os investimentos em título de dívida pública. Então, existe todo um conjunto também que vai
configurando a predominância do financeiro sobre o produtivo. E para isso, os estados nacionais tiveram que impor políticas econômicas locais, liberar o capitalismo das regras e procedimentos, instituições que asseguraram as políticas do welfare state. Então, tudo isso fez com que, de fato, né, o que a gente chama do grande projeto neoliberal, que é o grande capital sob a hegemonia da sua forma financeira, ou seja, que tenta reestruturar esse sistema para enfrentar a crise e garantir taxas de lucros mais elevadas via financiarização e não via produção. Então, começa a criar áreas de superlucros, né, fora da produção, as grandes bolsas de valores, centraliza o capital, com monopólios e fusões. Hoje a gente vê, né, que as grandes empresas são grandes monopólios e fusões. O mercado, ele é um mercado monopolista. E para garantir tudo isso, é necessário reduzir os custos da produção. O que isso vai acontecer? Vai modificar toda a forma de relação trabalhista. Hoje a gente observa a subcontratação, a flexibilização dos direitos trabalhistas, a automação e a diminuição do financiamento do Estado na área social. Então, tudo isso é o quê? É para a redução dos custos de produção, que são elementos, né, desse novo projeto neoliberal. O que a gente vai observar? A gente vai observar que vai haver uma polarização entre o Estado e o mercado, como eu já falei, né? Quem vai disseminar essa ideologia neoliberal, como eu falei no vídeo anterior, são as ideias de Friedrich Hayek, né, e Friedman, que vão destacar, né, a crítica à intervenção do Estado. E a gente vai observar, né, que nesse contexto todinho, em que a gente vai observar que o David Harvey vai dizer, olha, a gente vive um novo momento do capitalismo, que é o momento da acumulação flexível, baseado na inovação tecnológica, na apropriação e mercantilização do saber científico, o controle das informações por grandes corporações, a reorganização do sistema financeiro global, que a gente chama do capital fictício, da financiarização. E aí, o que o Estado vai ter que fazer? O Estado ele vai ter que ser reformado, e os autores dizem que há uma contra-reforma do Estado. E, sobretudo, essa contra-reforma do Estado, ela é articulada com a ascensão do neoconservadorismo, sobretudo na América do Norte e em boa parte da Europa. A gente teve isso principalmente com a Margaret Thatcher, em 79, na Inglaterra, com Reagan nos Estados Unidos em 80, e que começaram a desmantelar, né, os estados de bem-estar social, as pequenas premissas de estar social que já existiam naqueles países. Aí vem a ideologia do ataque ao salário real e ao poder sindical. Aí é necessário, né, que o Estado também seja reformado para atender as necessidades do grande capital, e para isso ele precisa desregulamentar os mercados nacionais, mediante o que? Um ajuste político, administrativo, institucional, articulado com a reestruturação produtiva, como eu já falei anteriormente, né, que essa reestruturação produtiva é todo esse processo aí baseado pelo unismo, pela produção flexível, pelo toyotismo. Esse ajuste político do Estado tem que garantir a retomada da taxa de lucro e a ampliação da hegemonia política e ideológica do grande capital. Então, tudo isso faz com que a gente tenha um Estado neoliberal. Esse neoliberalismo também vai fazer crítica ao excessivo gasto social do Estado, que, segundo os teóricos neoliberais, o gasto social do Estado foi que provocou a queda da renda nacional e o déficit público. E a gente vai observar todo esse processo sendo formulado e garantido pelas instituições financeiras internacionais, sobretudo pelo FMI, pelo Banco Mundial, pelo BIRD, que vai, sobretudo a partir do consenso de Washington, que aconteceu no final da década de 80, vai colocar os estados que eles devem diminuir o déficit fiscal e reduzir os gastos públicos. Eles devem combater a inflação, liberar o comércio, diminuir as regulações estatais e concentrar investimentos no setor privado. Então, se a gente for, esses são os elementos que esses organismos impõem aos estados para que esses estados eles possam sair da crise e contribuir, né, com a crise do capitalismo.
Para os países da América Latina, o Consenso de Washington criou, né, a partir das reuniões, criaram um programa chamado PAI, um programa de ajuste estrutural. Esse programa ele foi pensado e organizado pelo FMI e pelo Banco Mundial. Então, esse programa prevê o que para os países, sobretudo para os países de capitalismo que não é avançado, que alguns chamam de terceiro mundo, subdesenvolvido, emergentes. Os países pobres. Pobres do ponto de vista, muitas vezes não é econômico, mas pobres do ponto de vista social. Que eles tenham que liberar o mercado interno, dolarizar a economia, combater a inflação, fazer reforma administrativa, financeira, tributária, previdenciária e trabalhista. Então, se a gente observar o Brasil, nos últimos anos, conseguiu fazer a reforma previdenciária, trabalhista, falta fazer a financeira, mas eles vêm fazendo com pequenas medidas e decretos, né? Eles destacam também a necessidade do ajuste fiscal, e para isso eles têm que garantir um superávit fiscal, né? Diminuição do déficit da balança comercial, é outro elemento. Privatização das empresas estatais e dos serviços públicos. Então, assim, o grande mote desse momento é a questão da privatização. Aí eles destacam, esses organismos destacam, o que deve ser privatizado? As pensões, os planos de saúde e a educação. Então, a educação, ela passa a ser vista como mercadoria e não como bem público. E nesse sentido, o que as políticas sociais elas têm que ser mínimas? Então, se o Estado tem que ser mínimo, a ideologia neoliberal defende o Estado mínimo, elas têm que se restringir a programas de combate à pobreza, substituir a universalização pela focalização, ou seja, os serviços e benefícios não podem mais ser universais, eles têm que ser focalizados somente para grupo específico ou grupos específicos que estão em piores condições de sobrevivência. Privatização dos serviços sociais e cobrança aos usuários. Cobrar o que for possível cobrar. Parceria com ONGs e desenvolver a solidariedade individual e coletiva. Então, aqui a gente vai observar que esse Estado neoliberal é o Estado que está imposto nesse momento, que tem como característica básica a valorização do mercado, dos grandes grupos financeiros, a privatização das empresas estatais, a redução dos gastos nos serviços públicos, principalmente no serviço de assistência, saúde e educação. Então, de fato, é uma ideologia do Estado mínimo. Só que esse Estado, a gente vai observar que ele é mínimo para serviços públicos, porque para as grandes empresas ele continua sendo o máximo. Então, esse é o segundo elemento do nosso estudo. Eu espero que tenha contribuído com as leituras que vocês fizeram. Peço desculpas por alguns erros. É a aprendizagem que a gente está aprendendo agora, né? Essa questão de aulas por vídeos. Agradecer aqui a ajuda do David Breno Barros Cardoso, que foi a pessoa meu filho que conseguiu montar aqui para mim essas coisas, porque eu sozinha não tenho ainda essas condições, nem os equipamentos necessários para fazer esse tipo de vídeo. Mas eu espero que tenha contribuído com os estudos e a gente vai continuar esse debate quando a gente for fazer nosso encontro sobre a questão dos organismos internacionais e educação. Muito obrigada.